الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Prezados irmãos, em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, bênçãos e saudações sejam derramadas para Nabi sallallahu alaihi wasallam juntamente com seus companheiros. Caros irmãos, bi'idhnillahi ta'ala, queremos fazer uma pequena recordação, um pequeno mudakara a respeito dos direitos do filho. Certa vez, um homem veio com seu filho diante de Umar radiallahu anhu e queixou-se acerca da desobediência do seu filho. Aquele homem disse: Ya Amir al-Mu'minin, este jovem é meu filho, mas ele é muito rebelde, não me respeita, não me escuta, e falou muita coisa diante Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu virou para aquele filho, para aquele jovem daquele homem e disse: Ama takhafu Allah fi uquqi walidika. Por acaso não temes Allah, ó jovem, na desobediência do seu pai? Tu não temes Allah Ta'ala, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala recomendou-nos para honrarmos, tratarmos bem os nossos pais. E Umar radiallahu anhu explicou àquele jovem, falou diante daquele jovem das virtudes do pai, de um pai. E depois de Umar radiallahu anhu falar tanta coisa, tantos benefícios, ou seja, deveres, aquele jovem respondeu, questionando: Ya Amir al-Mu'minin, por acaso um filho não tem direito sobre o seu pai? Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu respondeu que sim, claro, filho também tem direitos. Umar radiallahu anhu começou a mencionar: o filho tem direito de ter uma mãe nobre. Significa, é dever de um pai, antes de casar, procurar uma mulher, uma mãe religiosa, de uma boa família, bem comportada, que não aconteça através do comportamento daquela mãe seja o motivo de envergonhar aquele filho. Não ser chamado filho de prostituta, etc. Então, o primeiro dever de um pai, a primeira obrigação que um pai tem é procurar uma mãe nobre para seu filho. O segundo direito do filho, o segundo dever de um pai é dar um bom nome ao seu filho. Nós, como pai, devemos procurar um bom nome para nosso filho. E o terceiro direito
que Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu disse o pai tem a responsabilidade, tem a obrigação de ensinar o filho o Corão. É obrigação do pai de colocar o seu filho na madraça, para o filho ter um conhecimento básico. Aquele filho, aquele jovem respondeu: Ya Amir al-Mu'minin, o meu pai não cumpriu com nenhum direito, com nenhuma obrigação, dentre as 3 coisas que mencionaste. Primeira coisa, meu pai casou com uma escrava. Minha mãe é uma escrava que não está mentalmente bem. É uma escrava, estava à venda no mercado, é uma escrava que ele comprou por 4 dirham. E o meu nascimento foi indesejado. Meu pai só quis aliviar seus desejos, seus prazeres com a sua escrava, sem contar que iria engravidar. Por coincidência, minha mãe ficou grávida. E quando meu pai soube que aquela escrava ficou grávida, ele não ficou satisfeito. Razão pela qual, quando nasci, deu-me o nome de Ju'la, que significa morcego. Quando nasci, deu-me o nome de morcego, Ju'la. Meu pai não deu-me um bom nome. E até essa minha idade, meu pai nunca me levou para a madraça. Nunca me falou de Corão, nunca me incentivou para dir. Umar radiallahu anhu virou para aquele homem e disse: olha, você veio queixar a desobediência do seu pai, do seu filho, enquanto tu foste o primeiro. Tu não cumpriste com o seu dever de um pai. Então, caros irmãos, os nossos filhos têm muitos direitos e nós, como pais, também temos muitos deveres, muitas responsabilidades, muitas obrigações que seremos questionados perante Allah Ta'ala. Infelizmente, a gente só olha para nossos direitos. A gente só sabe reclamar dos nossos filhos, da conduta dos nossos filhos. Nossos filhos são rebeldes, são indisciplinados, são desobedientes. Mas nós esquecemos que às vezes somos o motivo dessa desobediência do nosso filho. Nabi Nuh alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala menciona a sua passagem no Corão. Ele disse para seu filho: Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. O meu querido filho, sobe conosco e não fica com os descrentes. Quando Allah subhanahu wa ta'ala mandou aquela chuva, aquela cheia no tempo de Nuh alayhi salatu wassalam, e Nuh alayhi salatu wassalam fez aquela arca, chamou seu filho para subir com ele no barco e não ficar com os descrentes, e o filho não obedeceu. Qala sa'awi ila jabalin, eu vou me refugiar num monte. Quer dizer, ele estava a fazer um plano de subir no topo da montanha. Ya'asimuni min al-ma, e este monte irá me poupar, irá me proteger dessa água. Nuh alayhi salatu wassalam está a dizer: o meu querido filho, hoje ninguém irá escapar, senão aquele que Allah subhanahu wa ta'ala, através da sua misericórdia, proteger, poupar. Agora, caros irmãos, Nuh alayhi salatu wassalam, grande Nabi, um profeta de Allah, o filho não aceitou. Não aceitou por quê? Desobedeceu o pai.
Será que Nuh alayhi salatu wassalam não deu uma boa educação ao filho? Não. Nuh alayhi salatu wassalam deu melhor educação. Fez doar para o filho. Mas o filho ficou rebelde. Agora, qual é o motivo de um filho tornar-se desobediente? Isso, inshallah, vamos responder mais em diante. Importante é da gente refletir que nós temos deveres sobre nossos filhos. E Dr. Muhammad Al-Arifi, um grande mubayyin da Arábia Saudita, ele conta uma passagem. Haviam dois irmãos gêmeos, estudavam numa madraça, num colégio. E aqueles dois gêmeos eram muito comportados, tinham um comportamento excelente. Toda a madraça admiravam deles, a direção gostavam deles. E eles pensaram que se calhar esses filhos devem pertencer a um grande álimo, a um grande buzurgo, um santo, que não dorme, faz muito dua por eles, faz muito tahajjud para os filhos. E aquele ustad disse, certa vez, eles convocaram uma reunião, chamaram encarregados de educação, vieram no maktab, vieram na madraça. E quando chegaram na madraça, fizeram a reunião. E depois da reunião procuraram o pai daquelas crianças, daqueles dois gêmeos. E quando viram, encontraram que era uma pessoa normal, que nem tinha uma força física para dizer ele costumava bater, para educar, nada. E depois perguntaram para ele, que olha, seus filhos são muito comportados, seus filhos têm um comportamento excelente, qual é o código? Ele disse, olha, eu não faço ideia de fazer um dua especial ou dar uma educação especial, senão eu faço dua, sempre faço dua para Allah subhanahu wa ta'ala fazer islah dos filhos dos meus vizinhos. Eu faço dua para Allah ta'ala melhorar o comportamento dos meus vizinhos, com aquela esperança que os malaicas vão responder Amin o meu dua, wa laka bil mithli. Que eu faço dua para Allah subhanahu wa ta'ala melhorar o comportamento dos filhos dos meus vizinhos, com aquela esperança que anjo venha responder Amin para ti também, para teus filhos também. Então, caros irmãos, o dua é muito essencial para a gente ter filhos piedosos. Essa passagem aprendemos que esse homem não fazia algo de especial, senão fazer dua para islah dos filhos dos vizinhos, dos outros. E desta forma, Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o dua dele e filhos deles ficaram exemplo na madraça. E nós nunca amaldiçoarmos nossos filhos. Não podemos fazer baduá para nossos filhos. Ibn Abi Dunya, ele escreve uma história no seu livro Mustajab ad-Da'awat. Certa vez, um homem foi visitar Hazrat Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Sa'ad ibn Abi Waqqas foi aquele sahabi que foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, que a Rasulallah faz dua para mim, para eu ser mustajab ad-da'awat, para Allah subhanahu wa ta'ala não rejeitar nenhum meu dua. Quer dizer, todos os meus duas passarem a ser aceitos. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fez dua para Hazrat Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. E assim foi. E assim ele ficou
ficou mustajabu da'wat. Allah subhanahu wa ta'ala aceitava todos os du'as de Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Então este homem foi visitar a Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Quando lá chega, ele viu uma menina, a altura era de uma bebê, era de uma menina dos seus 4 anos. Mas a aparência, a característica daquela menina era de uma senhora dos seus 40 anos. O que se passa? Ele reparou, tentou esconder, mas não aguentou e abriu. Perguntou para Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu: Ô Sa'd, o que se passa com sua filha? Ela tem a altura de uma menina dos seus 4 anos. Mas as características dele são de uma senhora dos seus 40 anos. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu respondeu que, olha, quando minha filha tinha 4 anos de idade, eu estive a fazer wudu, e ela veio ali onde estive a fazer wudu e chutou aquela jarra de água, e chutou, entornou aquela água que eu estive a usar para fazer wudu. E eu fiquei zangado. E eu fiz bad-du'a para esta criança. Eu disse: Malaki, qata'a Allahu sinnaki. E dali até hoje, a altura dele não aumentou. Quando aquela criança chutou aquela jarra que tinha água de wudu, de Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, ele ficou chateado, ficou frustrado com a sua filha. Disse: Malaki, o que se passa contigo? Qual é o teu problema? Qata'a Allahu sinnak, que Allah subhanahu wa ta'ala corta a sua idade. Quer dizer, é um dua, é uma expressão de Allah subhanahu wa ta'ala pausar a sua altura. E Allah subhanahu wa ta'ala aceitou aquele dua e pausou a altura daquela menina. Até 40 anos, com a altura de uma menina dos seus 4 anos. Então o dua de um pai para seu filho é aceito. Nosso filho pode ser o que for, mas nunca podemos fazer um bad-du'a para nosso filho. Porque aquilo vai refletir na vida dele. E Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele sempre fez esse dua: Rabbi habli minas salihin. Oh Allah, conceda-me filhos piedosos, para nos ensinar. Nós sabemos que Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele atingiu uma idade muito avançada sem ter filhos. E ele fazia dua. Significa, nós devemos fazer dua antes, não depois. O que acontece? Nós só fizemos dua depois de termos filhos. Nós devemos fazer dua antes de termos filhos. Isso é que vai beneficiar os nossos filhos. Para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar a eles. Para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar nossos filhos. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sabe? Esse dua é muito importante. Fazer dua para Allah subhanahu wa ta'ala fazer da nossa família, nossas esposas, nossos filhos, a frescura dos nossos olhos. Você não imagina a dor, a tristeza daquele pai que tem um filho de má vida. Aquele pai que tem um filho que está mergulhado nas drogas, está a consumir bebidas alcoólicas, é um assaltante. Dia após dia recebe que seu filho assaltou aquele, roubou aquilo, fez aquilo. Esse filho não é qurrata ain, não é a frescura dos olhos, não é a frescura dos olhos do seu pai. Então por isso é essencial a gente fazer este dua para Allah subhanahu wa ta'ala dar uma boa família. E só para terminar, certa vez trouxeram sadaqa diante do Nabi sallallahu alaihi wasallam, trouxeram alguns produtos
para o Nabi sallallahu alaihi wasallam distribuir diante os pobres, dar aos pobres. E dentre aqueles produtos haviam ali também tâmaras. Hazrat Hassan radiallahu anhu naquela altura era pequeno, neto do Nabi sallallahu alaihi wasallam, meteu a sua mão naquele recipiente e levou uma tâmara, colocou na boca. Nabi sallallahu alaihi wasallam logo levantou, abriu a boca de Hassan radiallahu anhu, tirou aquela tâmara, limpou a saliva da criança e devolveu naquele recipiente. E disse para Hassan radiallahu anhu que, oh Hassan, tu não sabes que nós não comemos zakat? O zakat para nós é haram. Mas Hassan é uma criança. Por que tanta preocupação de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Porque Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no outro hadith: Kullu lahmin nabata min suhutin fannaru awla bih. Toda aquela carne que cresceu, que recebeu nutrição através de uma comida não halal, então o fogo é mais digno para aquela carne. Infelizmente, nós não se importamos. Nabi sallallahu alaihi wasallam não permitiu aquilo. Nós também devemos nos preocupar com nossos filhos. O que esperar? O que se espera daquele filho que come do haram? O que se espera daquele filho que veste do haram? Roupa que compramos para nosso filho é do manhonga haram. Comida que a gente traz em casa é de uma proveniência não halal. Aquilo vai refletir na vida dos nossos filhos. E depois vamos nos queixar que nossos filhos são desobedientes. Enquanto motivo, o problema está conosco, não com nossos filhos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dá a mim e a dar a todos nós o tawfiq e a compreensão daquilo pouco que acabamos de ouvir. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todos nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos filhos piedosos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.